Seja muito bem-vindo ao estudo da Epístola aos Efésios. Nós temos um projeto chamado Transformadamente e esse projeto envolve apenas mulheres. E hoje vamos estar estudando o capítulo de número 5 desta epístola maravilhosa. Eu já falei em outras aulas que Paulo tem uma didática muito interessante e eficaz quando resolve escrever as suas cartas. Ele primeiro traz a ideia da doutrina e depois do dever, do comportamento, da obediência, da demonstração daquilo que foi aprendido. E de imediato aqui o capítulo de número 5 e o versículo de número 1 tem um termo que Paulo usa bastante interessante. Ele fala sobre sermos imitadores. Mas não é imitar qualquer pessoa, não é imitar um influencer, não é imitar alguém que nós admiramos, mas sim imitar a Deus, nosso Pai. E nesta sessão, Paulo argumenta sobre o comportamento dos filhos de Deus. Ele nos fala e nos revela que não somos apenas filhos, mas que somos filhos amados. Eu acredito que a essa altura você já tem percebido que uma criança, ela aprende muito mais observando do que com palavras ditas. Quem aqui já não presenciou uma criança imitando a mãe ao se maquiar, imitando o pai ao dirigir um carro, uma criança querendo calçar o sapato da mãe? Pois bem, as crianças aprendem de forma eficaz observando. É por isso que o nosso ensinamento tem que estar à altura daquilo que nós vivemos, ou melhor dizendo, o nosso comportamento tem que estar à altura daquilo que falamos e ensinamos. Nesses últimos dias eu vendo um vídeo de um admirado servo do Senhor, pastor inglês John Piper. Ele diz assim: os pais, eles têm uma grande responsabilidade, pois eles o formato da apresentação de Deus, Pai, nosso Criador. Praticamente ele falou isso, pois antes da criança basicamente conhecer a Deus, as crianças primeiro conheceram seus pais, e o seu caráter e as suas atitudes vai revelar muito sobre o Deus que aqueles pais pregam. Então a criança, ela é como uma esponja. E nós já entendemos a essa altura que Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade. Então Paulo vai nos instigar, nos exortar, nos orientar em andar em amor, na luz e na verdade, ou seja, em sabedoria. Andar em amor é uma característica de um filho de Deus. Pois a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4, que somos coparticipantes da natureza divina. Ora, se Deus é amor, evidentemente devemos o quê? Andar em amor. Nós sabemos que a velha natureza é essencialmente egoísta e por esse motivo levanta muros e declara guerras constantemente. Mas a nova natureza em Cristo é amorosa e, portanto, constrói pontes e declara paz. Bendito seja o nome do Senhor. Por que devemos andar em amor? Porque além de sermos filhos, nós somos filhos amados. Vamos estar reagindo a um amor que nos alcançou primeiro. O nosso amor por Ele é uma resposta a seu amor por nós. De fato, somos santos, não por nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Agora somos separados, ou seja, não pertencemos mais a este mundo de trevas. Lembra que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz? Paulo trata sobre algumas atitudes e alguns comportamentos pecaminosos. O impuro, o cobiçoso, eles desejam satisfazer um apetite tomando algo que não lhes pertence. E Paulo diz que não haja sequer sinal desses pecados. Não somente isso, mas podemos caracterizar através dos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre os pecados de línguas. Como a gente já sabe, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Ele menciona para que possamos ser o quê? Vigilantes e evitar se desviar e se distanciar. Palavras vãs, torpes, chocarrice não deve estar no meio dos cristãos.
não deve estar na conduta daqueles que nasceram de novo. Devemos andar como filhos da luz, porque somos o quê? Luz. A Bíblia, em outras partes, nos diz que éramos trevas. Não é que nós estávamos nas trevas, mas éramos trevas. Agora somos salvos. E que comunhão pode haver da luz com as trevas? Como diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Nós aprendemos, estudando a Bíblia Sagrada, que a luz, ela produz fruto, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É impossível permanecer nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Não dá. Há uma história bem interessante, sempre falo nas minhas pregações. Havia um homem em cima de um muro. Do lado direito estava Jesus, do lado esquerdo estava Satanás. E Jesus sempre chamava aquele homem: vem para o meu lado, vem para cá. E quando aquele homem virava a sua cabeça para o lado esquerdo, o diabo ficava calado, ouvindo apenas o seu comportamento, vendo apenas o seu comportamento. E quando ele olhava para Jesus, Jesus dizia: venha para cá, venha para o meu lado. E ele olhou para o diabo e perguntou assim: por que você não me chama? E ele disse: porque o muro é meu. Ou seja, as trevas não têm comunhão com a luz. Ou você é luz, ou você é treva. Os dois não pode ser. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Andar como filhos da luz significa viver diante de Deus sem esconder coisa alguma. A luz revela a Deus, a luz produz frutos, mas a luz também mostra o que está errado. E isso muita gente não gosta. É por isso que os cristãos são perseguidos. Jesus disse: eu vim como luz para o mundo. Ele também falou a respeito dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Veja o que o Wisby comenta. Abre aspas. A manhã de Páscoa em que Cristo ressuscitou dentre os mortos foi o raiar de um novo dia para o mundo. Nós cristãos não estamos adormecidos em pecado e morte. Fomos ressuscitados dentre os mortos por meio da fé em Cristo. As trevas do cemitério ficaram para trás. E agora andamos na luz da salvação. A salvação é o começo de um novo dia e devemos viver como quem pertence à luz, não às trevas. Fecha aspas. Sem esquecer sobre a característica do Filho de Deus, ele também anda em sabedoria. Paulo fala sobre prudência, e prudência remete ao significado de olhar ao redor, ou seja, andar com cuidado e exatidão. O oposto disso é andar de modo descuidado e sem devida orientação. Sempre devemos tomar decisões sábias e procurar fazer a vontade de Deus. O insensato deixa ser levado pelos ventos e mares. O sábio não, o sábio vai para onde vai, pois ele define o seu curso. Organizamos o nosso dia, nós estamos sendo sábios, estamos sendo prudentes e aproveitando as oportunidades. Pois caso algo haja fora do controle, nós saberemos qual caminho devemos seguir. Quando um piloto não sabe para que porto está rumando, nenhum vento é o certo. Paulo também nos orienta para remir o tempo. O que isso significa? Aproveitá-lo ao máximo. O termo oportunidade vem do latim, significa em direção ao porto. Eu não sei se você sabia, mas indica um navio aproveitando o vento e a maré para chegar ao ancoradouro em segurança. A brevidade da vida é um forte argumento para que se faça o melhor uso possível das oportunidades que Deus dá, disse o Wisby. De fato, os dias são maus. E isso não é novidade. No tempo de Paulo, e inclusive também no nosso. Porém, Deus nos deu entendimento. Isso mesmo. Deus não deseja que simplesmente saibamos qual é a sua vontade, mas que também a compreendamos. Esse entendimento de compreender fala de colocar em prática a vontade de Deus. À medida que Deus vai transformando a nossa mente, nós vamos se aproximando mais dele.
E isso acontece pelo resultado da palavra. E aqui concluímos esta sessão e sua ênfase em contraste com a antiga vida e a nova vida. E isso mesmo, não devemos imitar ao mundo, mas a Deus, pois somos filhos amados. Na sessão seguinte, no último capítulo, nós vamos falar sobre esse resultado de andar em harmonia. Isso pode trazer grandes benefícios para o nosso lar. Paulo trata de relacionamento e mostra como a vida em Cristo pode transformar nosso lar em um pedaço do céu. Obrigada por ficar até aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha, pois tenho certeza que vai aumentar o alcance dos nossos vídeos e outras pessoas também poderão ser abençoadas. Até a próxima!